microfone no mudo para evitar qualquer interferência de som, certo? E daremos início a mais um colóquio da pós-graduação em Engenharia Física. Dessa vez, nós temos a apresentação do Rodrigo da Silva Viana. Eu vou fazer uma breve apresentação do Rodrigo, certo? Ele fez graduação em Química, ele fez bacharelado em Química na Universidade Federal de Pernambuco, certo? Na mesma instituição, ele fez mestrado e doutorado no programa de Ciência de Materiais. No mestrado, ele começou a trabalhar com polímeros, mas essa apresentação que o Rodrigo vai ministrar para nós hoje está relacionada com o tema de desenvolvimento de radiofármacos para diagnóstico de câncer. E ele começou a trabalhar com isso no doutorado, certo? Ele, além de fazer o doutorado no programa de Ciência de Materiais na UFPE, ele fez um estágio de pesquisa na Universidade do Estado de Louisiana, nos Estados Unidos, certo? Então, como vocês poderão analisar, se vocês também olham um pouco o currículo do Rodrigo, vocês poderão enxergar que ele tem uma ampla experiência na parte de química inorgânica, biomateriais, química do estado sólido. Ele atualmente se encontra fazendo um estágio de pós-doutorado também no programa de Ciência de Materiais da UFP. E eu acho que é uma apresentação que a gente vai poder usufruir muito, porque nosso programa de pós-graduação ele está ligado tanto para materiais como físicas e aplicações de forma geral. Então, eu acho que é muito importante. E, além disso, nos instantes em que a gente se encontra vivendo, né? De que a gente precisa de muitos materiais, muitos novos materiais para aplicações médicas, certo? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Rodrigo Viana pela sua presença aqui e eu vou dar a palavra para ele. Obrigado, professor Albert, né? Queria agradecer também à Universidade Federal Rural, né, de Pernambuco pelo convite e ao programa, né, que é uma honra estar apresentando o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Então, como o professor já falou, né, eu ocupo hoje a posição de pós-doutorado lá no Programa de Ciência de Materiais, aqui da UFPE, né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre um dos trabalhos que eu venho desenvolvendo, que é a síntese, né, e o uso de materiais biomarcadores para atuação na teragnóstica, né? Então, nessa apresentação, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as definições gerais sobre a teragnóstica, né? A definição e alguns exemplos sobre materiais nanoparticulados e multimodais. Também vamos falar de alguns dos trabalhos desenvolvidos no nosso laboratório e fazer alguns agradecimentos que sempre é necessário, né? E praxe necessário. Então, para iniciar a nossa apresentação, eu queria falar um pouco sobre a teragnóstica, né? Então, a teragnóstica nada mais é do que a união entre dois conceitos fundamentais, o conceito do diagnóstico e a da terapia, né? Então, nós temos o diagnóstico, que a maioria da população já conhece, né? Que é a gente ir detectar uma doença, né? Ter um meio de fazer com que nós saibamos diagnosticar, né? Saber detectar essa doença. Então, essas formas de diagnóstico podem ser as mais variadas possíveis, né? Como, por exemplo, uso de sondas e biomarcadores. Um exemplo de diagnóstico comum da gente é quando a gente faz a endoscopia, que nós introduzimos uma sonda, né, via oral, né, para detectar alguma doença, né? Então, o outro lado da teragnóstica seria a terapia, né? Então, para a terapia, também existem vários tipos de terapia, né, que nada mais é do que o tratamento das doenças que nós estamos estudando. Então, a terapia vai desde a quimioterapia até vários outros ramos da ciência, mas hoje vamos estar mais focados na utilização dos fármacos e dos radioisótopos para esse tratamento de doenças, né? Então, essa teragnóstica o conceito de teragnóstica vem crescendo ao longo dos anos, né? E, mais especificamente, o conceito da teragnóstica envolvendo nanomateriais, né, nanopartículas,
vem ganhando destaque atualmente, certo? Então, o que nós estamos interessados hoje, não apenas a teranóstica, mas a nanoteranóstica, né? Então, nós vamos utilizar nanomateriais, né? Que são materiais que possuem tamanho, né? Entre 1 a 100 nanômetros, né? E devido decorrente desse tamanho, existem várias propriedades decorrentes dela, né? Eu acho que vocês já devem conhecer. Então, esses nanomateriais vão ser, as propriedades desses nanomateriais vão ser associadas à teranóstica. Então, a partir disso, nós vamos desenrolar a palestra de hoje. Para o primeiro conceito da teranóstica, o diagnóstico está muito relacionado com o desenvolvimento de biomarcadores, né? Então, vamos falar hoje sobre biomarcadores multimodais, né? Mas, primeiramente, iremos falar sobre os biomarcadores. Os biomarcadores são materiais, né, que podem promover a detecção, né, uma indicação mensurável no monitoramento das funções biológicas. Pode ser o acompanhamento de efeitos adversos de algum tratamento, dentre outros fatores, certo? Então, esse indicador mensurável vai estar diretamente associado às propriedades do biomarcador. E elas podem ser as mais diversas possíveis, como, por exemplo, a radioatividade, o comportamento óptico do material, o magnetismo, e assim sucessivamente. Quando esses biomarcadores, que nós chamamos de unimodais, né, que possuem um único modo de detecção, que exploram apenas uma das propriedades do nanomaterial, eles se unem a 2 ou mais propriedades, nós chamamos de biomarcadores multimodais. Esse nome multimodais vem de modos, né, modos de detecção. Então, aqui a gente pode ver um exemplo de um nanomaterial, né? Esse nanomaterial é o fosfato de gadolínio, dopado com térbio, né? A gente consegue ver na superfície desse fosfato de gadolínio uma partezinha mais clarinha que está relacionada ao recobrimento com nanopartículas de sílica, né, com a camada de sílica, e funcionalização com ácido fólico. Esse nanomaterial, ele é um material multimodal, ele possui a luminescência e explora a radioatividade, proveniente dos íons térbio e gadolínio na matriz. Então, nós vamos estar prestando atenção nessa união de 2 fatores, né? Na combinação dessas 2 propriedades. Então, por que nós temos interesse no desenvolvimento desses biomarcadores, né, multimodais? Primeiramente, com o passar do tempo, as doenças vêm se tornando bastante complexas, certo? Então, para um conceito mais moderno atualmente para o tratamento dessas doenças complexas é uma terapia personalizada. Então, nós pretendemos tratar os pacientes de forma seletiva, né? Identificando aquele paciente, porque cada paciente se comporta de uma maneira diferente. Então, a terapia personalizada é um dos conceitos mais modernos no que se refere à teranóstica. Algum outro ponto, né, que nós devemos salientar é a necessidade da precisão diagnóstica. Então, desenvolver biomarcadores é bastante interessante porque nós precisamos de sistemas que funcionem melhor do que os diagnósticos implementados atualmente. Então, mais um ponto a ser considerado no desenvolvimento de biomarcadores. E como terceiro ponto, nós temos o desenvolvimento de materiais que possam produzir métodos de diagnóstico menos invasivos. Então, como eu mencionei anteriormente, aquele métodozinho de endoscopia é bastante invasivo, né? Nós podemos perceber, né? Então, o que a ideia hoje é que nós desenvolvamos sistemas nanoparticulados, né? Sistemas que possamos usar esses biomarcadores que possam, um dia, quem sabe, substituir, ou se não, apenas auxiliar esses métodos já tradicionalmente utilizados corriqueiramente, tá certo? Então,
existem na literatura reportados diversos tipos de métodos para essa terapia, né, explorando as propriedades, como foi aqui mencionado, como, por exemplo, e aqui cada um tem as suas vantagens e desvantagens, claro. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ver as imagens ópticas, né, imaginamento óptico, onde nós temos como vantagem, por exemplo, a alta sensibilidade na detecção e desvantagem, por exemplo, uma baixa resolução espacial. Isso já não acontece com outros métodos, né, onde você vê, por exemplo, métodos que usam radioatividade, né, você tem associado como desvantagem o risco, né, associado a usar um radioisótopo, mas como vantagem você tem uma alta sensibilidade, por exemplo. Então, a ideia aqui é a gente combinar as vantagens de um sistema tentando suprir as desvantagens do outro, e assim a gente vai construindo um biomarcador ideal, tá certo? Então, na construção desses biomarcadores, nós devemos pensar, né, nessa ideia de um biomarcador funcional e inteligente, né? E o que seria isso? Um biomarcador inteligente é aquele que a gente consegue unir todas essas propriedades e fazer com que ele possa chegar ao alvo de uma forma específica. Então, a palavra aqui é especificidade, certo? Então, as frações que estão relacionadas na composição de um biomarcador, tipicamente é o próprio marcador, né? Aquele que vai dar a propriedade de marcação, né? Vamos ter o ligante, que vai fazer a união entre uma outra espécie, que é o carreador, né? Esse carreador é o responsável por levar todo o sistema ao alvo, e nosso alvo é a região de análise de interesse, né? Uma região biológica que nós vamos estar analisando. Então, para o marcador, nós vamos ter associado a ele diversas propriedades, como magnetismo, a gente já falou, as propriedades ópticas, e a gente pode medir isso, né? Temos o ligante, algumas coisas devem ser consideradas no uso do ligante, como tem fundamental importância, pois ele que vai favorecer ou não a união entre o marcador e o carreador. Outra coisa que deve ser considerada, a flexibilidade desse ligante, a hidrofobicidade, que isso vai estar relacionado com o transporte no meio biológico, e a carga para os casos de conexão entre marcador e carreador, considerando interações eletrostáticas, certo? Por fim, o carreador podem ser vários, né? Células, vírus, anticorpos, proteínas, pequenas moléculas orgânicas, todos os compostos que possam levar todo o sistema para o alvo de interesse. Então, geralmente a gente tem nesse alvo receptores, né? E esses receptores vão estar associados a um sistema biológico que a gente quer monitorar, tá certo? Tendo visto como é que se constrói, de forma geral, um biomarcador, eu queria mostrar como é que nós vamos obter imagens unimodais utilizando a técnica de SPECT, né? Essa técnica de SPECT está associada à propriedade de radioatividade, né? Então, compostos radioativos podem produzir imagens de SPECT, nem todo, né, composto radioativo, né, radionuclídeo. Então, nós vamos ter que o SPECT nada mais é do que a tomografia computadorizada por emissão de fóton único, né? E ela está diretamente relacionada com a emissão de raios gama do sistema. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um sistema no qual teremos um radionuclídeo, né? Esse radionuclídeo pode emitir radiação gama, e essa radiação gama vai ser coletada por detectores. Esses detectores, como tem aqui na figura à nossa direita, são detectores que vão coletar essas radiações gamas na forma de contagem e vai converter essa contagem de radiação gama em pixels e gerar as imagens, certo? De forma geral, é assim que é descrita a nossa geração de imagens por SPECT. Então, se nós temos, por exemplo, um sistema com mobilidade, podemos mostrar aqui a série de decaimentos, né, relacionados ao molibdênio 99, primeiro decaindo para o tecnécio 99 em sua fase metastável,
que pode gerar um decaimento para o tecnésio 99 e do radiação gama. Essa radiação gama, como eu já falei, vai estar relacionado com a geração das imagens, né, por SPECT. O segundo método, o segundo decaimento do tecnésio produz o rutênio 99, gerando a partícula a seguir são muito importantes no que se refere ao tratamento, em alguns casos, por exemplo, ao tratamento de câncer, né? Então, a gente já tem várias vantagens e desvantagens nesse método. A vantagem é que a gente tem uma ampla gama de radionuclídeos para utilizar para uso em SPECT. E uma das desvantagens talvez seja o desconforto, né? Porque a gente precisa, como a gente faz a contagem de emissão emanada, talvez nós precisamos aumentar o número de exposição do paciente e para obter um maior número de scans, isso pode gerar um certo desconforto para o mesmo, né? Então, tem certas vantagens, mas essa técnica é bastante eficiente. Nós podemos observar um exemplo, né, comparando a imagem utilizando a imagem por ressonância magnética, né, e a imagem utilizando o SPECT, onde nós podemos comparar um tumor de cérebro, né, e não conseguimos determinar com certa precisão as regiões onde o tumor é apresentado, na figura à direita, mas utilizando o radionuclídeo iodo 123, nós conseguimos, com uma certa precisão, determinar a localização do tumor, né? Então, aqui mostra um exemplo de como funciona o método de detecção nesses compostos, né? Ainda relacionando a técnica de SPECT, no caso, a tomografia computadorizada para o método de SPECT, nós podemos pensar nas estratégias de obtenção de materiais para essa técnica, né? Então, quais seriam os métodos tradicionais para sintetizar esses materiais? Bem, existem 4, são os mais usuais na literatura, onde o primeiro deles chama-se a síntese por uso de precursor isotópico. Então, nós utilizamos o radionuclídeo no início da síntese como precursor e produzimos o nanomaterial. Essa é a síntese mais simples de ser imaginada para uma pessoa comum, né? Então, nós podemos pensar também no método pós-síntese, né? No caso, nós vamos ter um sistema onde nós podemos introduzir o radionuclídeo em uma segunda etapa, como, por exemplo, o uso de ligantes capazes de complexar metais radioativos. Então, nós realizamos essa síntese em 2 etapas, tipicamente, certo? Um terceiro tópico para a síntese desses materiais é o uso da troca isotópica. Então, nós podemos substituir centros frios por centros quentes. Por exemplo, nós podemos substituir um cobre não radioativo por um cobre radioativo, cobre 64, por exemplo. Isso é bastante utilizado também, usualmente, na produção desses materiais. E como último exemplo, nós temos o bombardeamento por feixes de nêutrons ou prótons, onde nós temos o material não ativado, esse material é produzido e nós bombardeamos esse material, tornando ele um material radioativo. Então, a escolha, né, do método de síntese vai estar relacionado com a utilização que nós vamos ter. Então, é importante conhecer e selecionar qual caminho nós vamos seguir na síntese desses tipos de materiais. Aqui nós temos um exemplo, né, da síntese de nanomateriais utilizando o ouro 199, né, para a imagem de SPECT explorando o câncer de mama. Aqui os autores mostraram a síntese de nanopartículas esféricas de ouro utilizando 2 condições distintas, né? Nós temos partículas com tamanhos médios de aproximadamente 5 nanômetros e outras com tamanho médio em torno de 18 nanômetros. Essas partículas foram
Esse método de síntese todas as partículas foram totalmente caracterizadas, e em uma segunda etapa foi introduzido o ouro 199 durante a síntese dessas partículas. Então, foi avaliado a quantidade de ouro adicionada e a quantidade de ouro inserida na radioincorporação. Os autores descrevem, né, a incorporação de cerca de 96,2% do ouro adicionado na síntese, indicando que nós temos uma boa incorporação nesse sistema, né, em relação a todos os dados que a gente já encontra disponíveis na literatura. Uma outra caracterização que os autores descrevem é o uso da cromatografia líquida para caracterizar e comparar se o material se mantém o mesmo após a radioincorporação. Se nós observarmos aqui na imagem, nós podemos ver que o material em azul, né, apresenta um volume de retenção bem definido, e em relação à detecção utilizando o UV-Vis, né, a técnica de UV, e em vermelho, utilizando a medição da radioatividade, onde nós observamos o mesmo valor para o volume de retenção, indicando que o material apresenta-se inalterado após a radioincorporação. Aqui também um outro exemplo de dar especificidade a esse sistema. Os autores realizaram uma modificação na superfície dessas partículas, utilizando um material orgânico derivado do peptídeo DAPTA, né? Esse peptídeo é bastante seletivo, né, específico para os receptores do CCR5, do câncer de mama, né? Então, acoplando esse composto orgânico, nós conseguimos dar especificidade ao sistema. Também podemos observar a relação entre a região do organismo em sistemas in vivo do animal, em função da exposição com a nanopartícula. Nós observamos que as partículas têm a preferência de se localizarem na região do fígado e na região do baço, também com a grande quantidade na região tumoral. Então, nós temos, além da marcação do tumor, as nanopartículas ficam espalhadas na região do corpo. Isso não é tão bom, né, como se dá para perceber, mas como grande quantidade fica estocada na região do tumor, né, os autores descrevem como um sistema inicial, né, mas um sistema que a partir dele a gente pode desenvolver sistemas melhores, né? Então, esse trabalho é um exemplo desses sistemas unimodais apresentando radioatividade. Aqui eu quero mostrar um exemplo onde nós temos o uso do lutésio 177, né? Não por acaso vamos usar ele no nosso trabalho, e ele sendo utilizado tanto para terapia quanto para o diagnóstico, né? Então, já existem no mercado, né, alguns sistemas desse tipo. No caso desse videozinho, nós temos um composto orgânico com uma fração peptídica capaz de complexar o lutésio 177. Então, temos um composto de coordenação. Esse composto de coordenação é capaz de emitir radiação gama e partículas beta. Então, nós vamos observar que as partículas gama, a radiação gama, é importante para a detecção, e as partículas beta para o tratamento, né? Aqui nós temos a representação do sistema, e vamos mostrando a inserção do nosso radiofármaco na corrente sanguínea, por um processo de vascularização. Essas partículas tendem a se acumular na região do tumor, né? Considerando a especificidade do peptídeo, né, que foi acoplado. Essa especificidade vai alcançar receptores, né, devido à especificidade, e esse sistema vai servir como uma granada, né? Essa granada vai ser capaz de matar as células cancerígenas, né, através das partículas beta, e produzir a regressão tumoral.
Além disso, as partículas, a radiação gama pode ser detectada através da tomografia computadorizada, onde nós temos que após a primeira injeção, a presença desse pontinho preto, e na segunda injeção já vemos a remoção do tumor, né? Grande parte do tumor, né? Mostrando como esses sistemas podem ser bastante eficientes, né? Seguindo a nossa apresentação, uma outra forma de imagem unimodal é explorando as propriedades ópticas, né? Eu queria aqui dar destaque à fluorescência. Mostrando a fluorescência de uma forma mais generalizada, nós temos que a fluorescência ocorre da seguinte maneira, né? Quando nós expomos o nosso sistema, né, à luz, por exemplo, a luz UV, né, ultravioleta, e ao nosso biomarcador, ele pode responder por diferentes formas, né? Uma delas é a emissão de luz, né? Geração de luz, no caso, a luz visível. Essa luz visível é a que a gente vai utilizar na detecção, utilizando as propriedades ópticas em sistemas biológicos. Então, atualmente existem diversos tipos de materiais possíveis para uso nesse sentido, né? Desde a nanopartículas complexos, né? Compostos de coordenação, né? Ou quantum dots, compósitos à base de quantum dots. Então, o uso da óptica na detecção já é bastante conhecido, certo? Aqui está um exemplo do nosso grupo, né, onde nós utilizamos o fluoreto de hidro e sódio dopado com isoeurópio para testes e ensaios in vitro, né, utilizando a funcionalização da superfície em função da interação com as células de câncer de colo retal. Nós primeiro sintetizamos e caracterizamos toda a nanopartícula. Essas nanopartículas apresentavam-se na forma de conglomerados com tamanho médio de 23,3 nanômetros. Né? Realizamos a funcionalização com diferentes pequenas moléculas orgânicas. E essas pequenas moléculas orgânicas serviram para para alterar a superfície do nanomaterial e aumentar a lipofilicidade, nesse caso, e dar um pouco de seletividade na interação com a célula do câncer. Então, utilizamos desde o ácido cumárico, a aminoácidos como a tirosina, ao BODIP, né, que é um fluoróforo orgânico, a fitalocinaminas de zinco, ou combinação entre eles, né, por exemplo. Nós realizamos os testes de biocompatibilidade e vimos que o nosso material era bastante viável em células tumorais, né, não causando a mortalidade celular, né, com viabilidades acima de 90%, né, mostrando que o material era bastante biocompatível e podia ser utilizado como o biomarcador, né. Então, avaliando a interação do biomarcador em relação à sua funcionalização, utilizando imagens de microscopia confocal, né, microscopia óptica confocal, nós podemos comparar as células, apenas as células aqui na primeira linha, as células marcadas com o marcador nuclear na segunda linha, a luminescência das partículas provenientes do íon európio e a combinação entre elas, na última linha. Nós podemos observar que as partículas foram capazes de marcar as células a nível citoplasmático, né? E também observamos uma dependência com a funcionalização dessas partículas, né? Onde as partículas, com destaque para as partículas onde utilizamos a tirosina, o BODIP, a combinação entre tirosina e BODIP e a fitalocinamina de zinco, né? Como podemos observar na marcação em vermelho nessas imagens. Então, existem diferentes classes de materiais que podemos utilizar para geração de imagens multimodais, né, como nós falamos, que é a combinação entre dois modos de detecção, né, que vão desde
nanopartículas orgânicas, que são dendrímeros, micelas poliméricas, lipossomas, nanopartículas inorgânicas, nanopartículas de ferro, nanopartículas de ouro, nanopartículas à base de carbono, enfim, tem uma variedade de tipos de materiais que nós podemos utilizar para a geração de imagem multimodal, considerando também seus prós e contras, né? Onde, por exemplo, nós temos na casa de dendrímeros uma síntese química limitada, né? Nós temos, no caso de nanopartículas de ferro, uma estabilidade baixa em soluções aquosas. Então, nós temos esses prós, levando em consideração os prós e os contras, nós escolhemos a classe de materiais que nós iremos trabalhar. Aqui, como último exemplo, eu queria mostrar um exemplo onde nós temos agora sim um sistema multimodal que combina imagens de PET e imagens de ressonância magnética por imagem, explorando um composto nanoparticulado, um compósito, né, contendo o cobre 64 e nanopartículas de ferro, dióxido de ferro. Né? Então, nesse sistema, né, falando brevemente, os autores descreveram a síntese de um composto de coordenação que foi combinado com nanopartículas de ferro na formação de um compósito. Né? Então, esse compósito apresentou uma radioincorporação de 95%, né? 95% do cobre 64 foi incorporado no material final, e essas interações entre as nanopartículas, o complexo de cobre e as nanopartículas de ferro, interações supramoleculares, né, na formação do compósito, e o sistema foi bastante eficiente na detecção de linfonodos em camundongos, né, identificando os pontos de inchaço e possibilitando a verificação da progressão de doenças como o câncer. Aqui é possível observar na última imagem, B, C e D, que a imagem em B, a presença dos linfonodos verificados apenas pelas imagens de MRI, né? E vendo mais claramente, né, com o auxílio da técnica de PET scan, nós conseguimos ver com mais detalhes, com mais resolução espacial, os pontos onde os linfonodos estão localizados. No que se refere ao interesse científico do uso de nanopartículas para teranóstica, há uma crescente demanda, né, onde nós vemos um aumento no número de publicações, né, principalmente no início dos anos 2000 até os dias de hoje, né, um aumento exponencial, indicando que há um grande interesse para o desenvolvimento desse tipo de partículas. Né. Essa pesquisa foi feita utilizando o Web of Science, né, com os termos de busca nanopartículas e teranóstica. Se nós olharmos um pouco mais em detalhes em relação à progressão anual, nós podemos observar que isso se deu principalmente, né, esse crescimento se deu no século XXI, se deu principalmente aos avanços da nanotecnologia aplicada, ao desenvolvimento dos computadores de quarta geração, que também aconteceram nesse século, né, nesse período de tempo, e principalmente pelo desenvolvimento de tomógrafos avançados. Então, a partir desses implementos, o uso de nanopartículas para teranóstica vem crescendo atualmente. Né? Aqui, eu queria mostrar o valor de mercado, né, para o uso da teranóstica, que vem ano após ano sendo crescente no que se refere ao investimento em relação a essas nanopartículas. Né? Então, se nós observarmos, por exemplo, várias pesquisas de mercado que existem, né, nós vamos ver que basicamente se resume no crescimento em bilhões de dólares desses sistemas a partir dos anos 2000. Né? Então, se nós vermos aqui, por exemplo, em 2012 foram investidos cerca de 112 bilhões de dólares em nanopartículas para teranóstica, e em 2017, 188 bilhões de dólares, indicando o crescimento de cerca de 10,8%
no investimento no uso na pesquisa e o desenvolvimento de nanopartículas para terranóstica, né? Então, olhando em mais detalhes essa pesquisa de mercado que foi feita, nós podemos observar também que lá para o ano 2011, né? Lá em 2011, nós observamos que as nanopartículas de maior interesse eram aquelas produzidas a partir de proteínas e anticorpos monoclonais. Mas eu queria mostrar, né, destacar que em 2017 isso começou a tomar dar uma certa alteração, né, onde nós temos um crescimento do uso de nanocristais, né, o investimento de nanocristais, investimento em milhões de dólares no desenvolvimento de nanocristais para a terranóstica. Então, mostrando que nossa pesquisa realmente tem um interesse no que se refere a aplicações industriais, né? Então, fica aquela pergunta, será que nós podemos, né, nós temos capacidade de sintetizar esses nanomateriais para a terranóstica? Para responder essa pergunta, eu vou apresentar o grupo de pesquisa, né, que eu estou inserido atualmente. Esse grupo de pesquisa é o Laboratório de Terras Raras, o BSTR. Ele fica sediado lá no Departamento de Química Fundamental da UFPE. Esse laboratório é coordenado pelo professor Severino Alves Júnior, né? Tem vários membros, né, e cada um com a sua expertise, né, em sua área, mas nós somos especialistas na síntese e caracterização de materiais inorgânicos, na química de coordenação, né, no desenvolvimento de compostos luminescentes à base de íons lantanídeos e na síntese de biomateriais, né. Se refere ao desenvolvimento dos biomateriais, eu queria mostrar do que é que nós viemos desenvolvendo ao longo dos anos, né? Iniciamos as pesquisas, minhas pesquisas utilizando óxidos de európio microesféricos, né? A síntese e controle de tamanho de partículas. Também temos experiência na síntese de hidrogéis luminescentes à base de compostos de coordenação inseridos no hidrogel. Também sintetizamos nanopartículas cerâmicas, né? Na formação de biofilmes cerâmicos, né? Também temos experiência na síntese de polímeros de coordenação, que são compostos de coordenação estendidos, tipicamente porosos e bastante luminescentes, né? E a formação de compostos de coordenação complexos, né? E compostos de coordenação com diferentes íons em sua constituição, e mais recentemente o uso desses compostos na biomarcação, né? Tanto explorando a luminescência e o que eu vou apresentar para vocês, a radioatividade, né? Então, o que nós viemos desenvolvendo hoje? Hoje nós tentamos unir a nossa experiência, né? O conhecimento de nanopartículas, o trato com fármacos, complexos metálicos, o uso de nanopartículas, hidrogéis, polímeros de coordenação, na união de duas propriedades, né? A radioatividade e a luminescência, na formação dos sistemas multimodais que a gente já tratou anteriormente. E qual seria a aplicação que nós iremos tratar hoje? Seria o câncer de colo retal. Esse é uma doença bastante que vem ganhando destaque, né? Principalmente pelo seu número de incidência e o número de mortes, né? Que vem causando em todo o mundo. Nós observamos aqui, essas estatísticas obtidas em 2018 mostram que o câncer de colo retal é o segundo tipo de câncer com maior mortalidade no mundo, né? Ficando apenas atrás do câncer de pulmão, né? E olhando as estatísticas do Brasil, a gente não tem dados mais animadores do que mostrados para o mundo. Nós vemos que para homens e mulheres, por exemplo, o número de incidência ocupa a segunda posição, né? Ficando apenas atrás do câncer de próstata e o câncer de mama, né? Respectivamente. Isso é um dos fatores importantes nesse câncer de colo, na problemática do câncer de colo retal, é que esse tipo de câncer é um câncer que ocorre em regiões internas do corpo humano, né? E fica
tipicamente é difícil você detectar com certa antecedência para que você tenha maiores prognósticos do paciente. Então, é necessário que a gente crie biomarcadores que possam auxiliar esse tipo de detecção, né? E quem sabe até tratar ao mesmo tempo, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês nossa partícula, né? E a parte mais, assim, de caracterização, talvez vocês não... eu acho que vocês estão familiarizados com os métodos de caracterização. Eu vou apresentar brevemente a caracterização da nossa partícula, que foi baseada nesse sistema aqui, com o Európio, DPA, que é um composto de coordenação, contido em nanopartículas de sílica, com nanopartículas de sílica, né? Funcionalizadas com grupos amino na sua superfície. Nós realizamos inicialmente a caracterização morfológica, que a determinação dos aspectos geométricos, né, da organização geométrica das partículas, né? Nós observamos, utilizando a microscopia eletrônica de varredura, a aparição de blocos irregulares em toda a amostra. Utilizando a microscopia eletrônica de transmissão, nós podemos observar esses blocos em maiores detalhes, né? Onde nós observamos que essas partículas apresentavam-se na forma de conglomerados também, pequenos conglomerados. Conglomerados nós também analisamos utilizando a técnica de DLS para determinar o tamanho médio de partícula, onde as partículas apresentaram um tamanho de 63,3 nanômetros, né? Que é um tamanho, né, que favorece as nossas aplicações, né? Então, caracterizada a morfologia do nosso composto EUDPA, nós simulamos a introdução do lutécio experimentalmente, né, colocando agora quantidades equimolares do lutécio e a do lutécio no sistema posterior. Então, introduzindo o lutécio europeu, nós observamos que há uma manutenção da morfologia comparada com a imagem anterior, né, indicando que a introdução do lutécio não deve alterar esses morfológicos do material. Se olharmos a imagem D, também podemos observar a presença em maior quantidade do silício, né, com a cor azul, né, pois a maior quantidade do sistema baseia-se em silício. Também observamos a presença do európio e do lutécio bem distribuída por toda a amostra, que é representado pelas cores vermelha e amarela. Utilizando ainda a análise de EDS, nós também podemos determinar os elementos principais, né, dentro da amostra e realizar a nossa análise quantitativa do material. Eu gostaria de destacar, né, essa relação de equivalência atômica que nós fizemos, nós sintetizamos utilizando európio 0,5% e lutécio 0,5%, e nós observamos uma certa uma manutenção da correlação equimolar no sistema, né? Também caracterizamos quimicamente apenas para dizer que nosso composto de coordenação foi realmente obtido, né, utilizando a microscopia, a espectroscopia vibracional na região do infravermelho, onde nós podemos, primeiro analisando o ligante, né, esse ligante, o DPA colínico, e o európio, nós podemos comparar o ácido dipicolínico em comparação com o complexo de európio, e nós podemos observar a formação do composto de coordenação pela comparação entre os estriamentos assimétricos e simétricos do composto em relação ao deslocamento da carbonila do ligante, né? Também podemos comparar a formação das nanopartículas, explorando dados já reportados na literatura, onde nós observamos os sinais característicos das nanopartículas de silício, né? Os estriamentos silício, oxigênio, silício, e a banda NH2, né? Também observamos a presença
do complexo EUDPA, caracterizado pela presença do sinal do estreamento assimétrico da carbonila aqui. Desse modo, nós temos fortes indícios de que realmente o composto de coordenação foi incorporado dentro das nossas nanopartículas de sílica, né? Então, analisamos também as propriedades ópticas para o uso do sistema em aplicações biológicas. Nós primeiro utilizamos os espectros de excitação em linhas pontilhadas e espectros de emissão em linhas cheia, onde nós podemos observar as linhas características as transições que geralmente apreciam, né? As transições quinteto D0, septeto F0, F1, F2, F3 e F4, né? Essas transições, essas linhas de emissão apresentaram-se com perfis semelhantes ao do composto de coordenação livre, indicando que a manutenção da geometria em torno do íon após a incorporação com as nanopartículas de sílica. Outro fator importante foi a análise do espectro de excitação, onde nós observamos uma certa alteração nos espectros de excitação que estão relacionados ao estado físico, no qual coletamos as medidas, o Europa-DPA em sistema aquoso e as nanopartículas em suspensão, né? Então, também podemos microscópicos, tanto para obter o espectro de excitação e emissão, quanto para obter o tempo de vida, né? Observamos que os tempos de vida também foram observados valores diferentes, onde tivemos um tempo de vida igual a 0,47 milissegundos para as nanopartículas e 0,31 milissegundos para o composto de coordenação. Apenas comparando os perfis espectrais para o composto que nós sintetizamos de forma equimolar, lutécio e európio, e apenas o composto nanoparticulado apenas com európio, nós podemos observar que há uma manutenção tanto no espectro de excitação quanto no espectro de emissão em relação ao seu perfil de linha, né? Indicando que a introdução do lutécio não altera as propriedades ópticas do nosso sistema. Após a caracterização do material, nós checamos a biocompatibilidade do nanosistema em diferentes concentrações, né? Miligramas por ml, 1 miligrama por ml, 10, 100 e 1000, em função tanto do sistema controle, né, sem nada, só no partícula, e o meio, e nós temos também apenas só com a doxorubicina, que é uma droga bem conhecida para o tratamento de câncer, né? Então, nós observamos a compatibilidade em todas as concentrações com viabilidade celular acima de 80%. Isso favorece também a utilização desse sistema tanto in vitro quanto em vivo, e foi isso que nos motivou a continuar a nossa pesquisa. Analogamente ao sistema anterior mostrado nessa apresentação, nós fizemos a microscopia confocal, né, analisando células HT29, células de câncer de colo retal, nas diferentes concentrações de partícula, e observamos, né, a marcação a nível citoplasmático dessas partículas, né, mostrando que as nanopartículas já têm uma boa interação com as células de câncer. O próximo passo foi a análise da incorporação do lutécio, né, lutécio 177, agora radioativo, nas nossas nanopartículas. Nós avaliamos a radioatividade incorporada em função da radioatividade inicial, né, e a atividade específica, que é uma correlação entre a quantidade de atividade do sistema em função da massa do composto. Nós observamos que, ao passo que nós aumentamos a radioatividade inicial, na síntese do aumento na radioatividade incorporada, onde nós conseguimos no melhor sistema, cerca de 95% de radioatividade incorporada para essas nanopartículas. Além disso, nós podemos observar
a quantidade, a atividade específica é igual a 12 milicurie por miligrama, que é uma atividade específica bem interessante no que se refere ao desenvolvimento desses nanomateriais, relativo ao que é descrito na literatura. Já que estamos falando da literatura, né, eu queria mostrar também que existem sistemas que se comportam igual ou máximo igual ao nosso, né, no que se refere à capacidade de carregamento do lutécio. Então, esse dado nos motivou bastante para o uso dessas partículas como biomarcadores, né, multimodais. Também realizamos a absorção celular, né, das partículas do tempo nas células HT29 e observamos uma incorporação. Na realidade, nós fizemos a incorporação em função do tempo e incorporação variando a dose de atividade incorporada, de atividade inserida. Nós podemos observar que houve, em cada caso, 15% da incorporação, cerca de 15% da incorporação para o sistema em função do tempo e cerca de 12% de incorporação dos melhores sistemas em função da dose. Essas porcentagens de incorporação estão de acordo com dados também descritos na literatura e também nos fez pensar, né, em evoluir nosso sistema de in vitro para análise em vivo, né? Desse caso, nós fizemos uma busca na literatura e observamos que essas nanopartículas, utilizando lutécio 177, há uma demanda do uso dessas nanopartículas para injeção, administração intratumoral. Então, nós realizamos nossa administração nesse caminho, né, e tentamos avaliar a marcação e a regressão tumoral utilizando nossas nanopartículas. O nosso primeiro resultado foi observado aqui, foi apresentado aqui utilizando injeção de células HT29. Nós observamos e medimos a progressão do tumor durante vários dias, né? Administramos o sistema na forma intratumoral e observamos o tratamento a partir de 2 horas. Esse tratamento foi registrado através dessas imagens, né, como nós podemos ver, avaliando 2 horas, 24 horas e 48 horas. Nessa imagem nós podemos observar a região aqui vermelho, verde e azulada, né, onde se concentra a maior quantidade de radioisótopo, né, nanopartículas radioativas no tumor do animal. E nós podemos observar que ao passo do tempo não vemos uma grande eliminação do tumor no corpo do animal, onde nós podemos observar que cerca de 70% do tumor é localizado na região de tratamento. E isso é bastante interessante para nossas aplicações, né? Que nós pretendemos que nossas partículas fiquem realmente estocadas e sejam absorvidas na verdade, completamente, né? Seria o ideal, pelo tumor. Então, a partir das imagens de espectro, podemos fazer o diagnóstico, mas também realizamos os testes de tratamento, né? Comparando as nossas partículas, né, em função do sistema apenas e sendo injetado as nanopartículas em camundongos, né. Nós observamos que, em comparação com os sistemas com apenas o meio e as nanopartículas, nosso sistema contendo o lutécio 177 promove uma regressão no volume do tumor, né, ao passo do tempo de avaliação, indicando que realmente nosso sistema cumpriu a função, né, da teranóstica, né, atuando como um biomarcador radioativo, um biomarcador luminescente e sendo usado para terapia, né. Então, nós sintetizamos
esses sistemas, né, e avaliamos para a terapia do câncer, como mostrado anteriormente, e esse trabalho está em processo de submissão nessa semana. Em relação aos outros trabalhos que vimos a desenvolver no nosso grupo, nós estamos trabalhando também em colaboração com a Universidade Federal de Alagoas no desenvolvimento de nanopartículas híbridas para servirem como nanosondas no descobrir o mecanismo de ação, né, ajudar a entender como é que o fármaco vai estar atuando no corpo em sistemas in vitro e in vivo, né? Atualmente estamos trabalhando apenas in vitro. Também estamos desenvolvendo trabalhos de colaboração, como esse com o Dr. Ralph Santos Oliveira, da UERJ, e a doutoranda Daniele Félix, onde nós podemos observar, nós podemos utilizar nanopartículas de grafeno oxidado, né, funcionalizado com drogas e radioincorporado com tecnécio 99 para a utilização interagnóstica também, explorando a luminescência que essas nanopartículas de óxido de grafeno já possuem e a radioatividade do tecnécio. Outros trabalhos também sendo desenvolvidos o início dos meus dois primeiros alunos de graduação que eu venho orientando, o Gabriel e a Joyce, né, que vem trabalhando com sistemas também nanoparticulados nesse caminho, né. Então, eu gostaria de agradecer, né, para finalizar a apresentação, a todos os colaboradores, sejam os nacionais ou internacionais, que vêm ajudando no desenvolvimento da pesquisa apresentada e nas outras colaborações que vamos fazendo durante o processo, né? Também gostaria de agradecer à Universidade do Estado da Louisiana, ao Departamento de Química Fundamental e ao Programa Pós-Graduação de Química lá da UFPE, a UFRPE, né, que nós fizemos todos os testes biológicos, o início dos testes biológicos in vitro, a Universidade Federal de Alagoas, aos órgãos de fomento, a CAPES, FACEP, CNPq, né? Queria agradecer também a audiência, né, que nos honra por nos assistir nesse momento, e muito obrigado. Estou aberto aqui às perguntas, né, que porventura... Isso, muito obrigado, Rodrigo, pela apresentação, foi uma ótima apresentação. E eu vou dar agora... Vou abrir aqui a sessão de perguntas. Vocês, por favor, podem ou liberar seu microfone ou colocar seu nome no chat para poder ser de forma mais organizada. E para o pessoal também que está no YouTube, vocês podem colocar no chat suas perguntas que eu repasso as informações para o Rodrigo. Ai, pra caramba. Você está... Alô, eu não sei se meu microfone está funcionando, eu não sei se estão falando comigo, estou escutando bem. Então, deixa eu... Tem uma pergunta, então, uma ou duas perguntas, dependendo. Bom dia, Rodrigo. Oi, pode ser, olhar, eu estou ouvindo. Tudo. Está me ouvindo, Rodrigo? Estou ouvindo, sim. Pronto. Então, deixa eu... Talvez eu tenha uma ou duas perguntas, Rodrigo, uma talvez um pouco à parte. Vocês consideraram, nessa análise de imagem, agora que está na moda, tudo essa história de uso de inteligência artificial para ajudar na interpretação dessas imagens, vocês têm alguma plano nessa direção de usar esse software de reconhecimento de imagem para melhorar a identificação do tumor, né?
Então, nós usamos os softwares padrões para o tratamento de imagens, mas nós não incluímos a parte de quantificação, que eu acredito que esses softwares mais avançados têm, né? A gente não incluiu uma análise de quantificação da radioatividade mais detalhada, mas a gente utilizou, acho que, os softwares mais populares, sabe, para o tratamento das imagens. Isso eu respondi bem. Uhum. Sim. Albert, posso fazer outra pergunta? Pode fazer. Pronto. Outra, aí puxando uma cultura antiga minha, Rodrigo, do tempo que eu trabalhei com terras raras, fazendo ótica não linear, vocês têm alguma proposta de usar mecanismos de interação para fazer ótica não linear entre os terras raras e usar efeitos não lineares para ver algum tipo de assinatura em particular? Professor, bem, a gente lá, na verdade, especificamente no meu caso, eu não fui iniciado ainda na óptica não linear, né, lá no laboratório, mas o professor Júnior tem alguns alunos que andam trabalhando com isso. Acredito até que em colaboração com o professor Albert, não tenho certeza. Mas a gente vem, a gente vem tentando aprender basicamente com vocês, né, da física e tal, a tentar usar esses sistemas. Eu acredito que a gente usa, ou no máximo a gente utiliza sistemas de up conversion já tradicionais, né, nanopartículas de up conversion e sistemas com sistemas Stokes mais tradicionais, né, com conversão ascendente mesmo. Mas não sei também se respondi. A gente não está, no caso, nesses trabalhos de biomateriais, a gente ainda não penetrou nessa linha ainda. Ok, Rodrigo. Obrigado pela resposta. Excelente apresentação. Obrigado, professor. Rodrigo, tem uma pergunta aqui no chat do professor Reza Agustin. Ele parabeniza pela sua apresentação e ele tem uma curiosidade. Ele gostaria de saber se você também trabalha na parte de termometria. Então, eu também não trabalho com a parte de termometria, ainda não, mas nosso grupo trabalha. Nosso grupo já desenvolveu, talvez ele tenha pensado, né, numa coisa que é bem legal, que a gente poderia medir, né, a temperatura desses sistemas, né. A gente conhece, né, e tem trabalhos bem consolidados utilizando tanto o Európio apenas como sonda interna, né? Isso seria uma coisa legal de se medir, né? Medir a temperatura durante o tratamento do câncer, né? E a gente também tem trabalhos utilizando transferências de energia Európio-térbio e medindo isso de forma raciométrica. Então, nosso grupo usa isso, tem alguns sistemas, né, utilizando mais assim, as teorias já conhecidas aplicadas a compostos de coordenação mais polímeros de coordenação, né? Então, respondendo, nosso grupo tem uma certa expertise, mas a gente ainda não passou da síntese do material para aplicação, usando esses sistemas de termometria, tá bem? Bem, eu tenho uma pergunta, Rodrigo. É a primeira vez que eu tinha ouvido desse termo de teranóstica, que é a parte de terapia com diagnóstico, né? Então, aí meio que surge uma pergunta para mim. Se vocês colocam esse compósito no corpo e 70%, 80% se gruda nas partículas, nas células tumorais, o que acontece com o resto? O que acontece se no diagnóstico a pessoa não tem um tumor? Essas partículas chegam a sair novamente do corpo ou elas ficam por aí? Então, o ideal é que ela circule o organismo e seja eliminado, né? Seja na urina do animal, no caso do animal, né? Ou nas fezes, né? No nosso caso, a gente ficou animado porque 70% ficou estocado lá, e se a gente for comparar com aquele outro exemplo lá das nanopartículas de ouro, a gente não vê no corpo do animal grande quantidade de radioatividade
nos órgãos, nos outros órgãos do animal, né? Nós quantificamos isso também, né? Eu não mostrei. Quantificamos, fizemos a eutanásia do animal e medimos a radioatividade em cada órgão e vimos que realmente maior parte da radioatividade, né? Esse cerca de 70% mesmo, fica naquela região. O restante fica como traços nos órgãos e o resto sai na urina. Foi o que a gente percebeu. Entendeu? Ok. E a eficiência comparado com outros tipos de tratamentos? Por exemplo, eu vi que você viu o tratamento, chega a ter em 30, 32 dias, né, a agir. Esse tratamento, com outro tipo de tratamento que existe atualmente, isso é mais rápido, mesmo que ele danifique algumas outras células? Pode comentar um pouquinho sobre isso? Albert, o sistema, por exemplo, aquele que a gente mostrou no videozinho, eu acho que é o mais conhecido, mais utilizado, que é um composto de coordenação, utilizando o Lutece 177. Ele tem uma taxa de radioincorporação bem alta, bem elevada, 90% também, e o tratamento do câncer utilizando esse material também é bem alto. O grande problema, nesse caso, é que você vê que esses sistemas tipicamente sofrem alteração com o meio biológico, por exemplo, alterações no pH, eles são quimicamente instáveis em alguns casos. Então, se a gente comparar duas coisas, né? Provavelmente minhas partículas em comparação com o melhor sistema não seja o melhor tratamento hoje, mas em relação à estabilidade química, considerando outros fatores, né? Ele pode ser equiparado, sabe? Para uma aplicação futura ou coisas desse tipo. Ok. Bem, pessoal, tem mais alguma pergunta? Bem, Rodrigo, tem são mensagens de agradecimento para o pessoal no YouTube. Eu vou fazer minhas as palavras da Eva Cindy, que ela diz: a ciência na saúde agradece seu trabalho. De fato, eu acho que as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nessa área vão ajudar muito, não só nessa geração, sino nas próximas gerações, para a saúde de toda a população. Então, eu agradeço mais uma vez pela sua presença aqui, por levar um pouco de conhecimento nessa área para todos nós. E eu, como foi a outra vez, eu vou liberar simplesmente o microfone de todo mundo para dar uma salva de palmas para o Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Ok, pessoal, então a gente se vê na próxima semana. Em breve a gente estará enviando as informações do próximo colóquio. Até mais.